Olá pessoal, saudações! Aqui é o professor Felipe Vilela e hoje venho com dicas sobre literatura. E nada melhor que resenhar sobre a lista de livros da FUVEST 2021. Então vamos lá? Roda a vinheta aí, Minão! Português em minutos! Vem cá, ainda não está inscrito no canal? Entre lá e se inscreva, dê um joinha e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Assim, estará colaborando para divulgar o nosso trabalho e também para melhorar o repertório cultural dos amigos, hein? Vamos lá então? Anotem aí! Aqui seguem os livros que cairão na FUVEST 2021. Lembre-se, 2021. No entanto, a inscrição e a primeira fase do vestibular será em 2020. Não confundam, hein? Segue a lista. Primeiro, Mayombe de Pepe Tela. Número 2, Angústia Graciliano Ramos. 3, Quincas Borba, Machado de Assis. Quarta, Relíquia, essa de Queiroz. Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. 9 Noites de Bernardo Carvalho. Romanceiro Cecília Meirelles. E o nono e o último, Campo Geral de Guimarães Rosa, hein galera? Então vamos lá? Vamos iniciar aí com Mayombe de Pepe Tela, ok? Mayombe foi escrito no período em que Pepe Tela participou da guerra pela libertação de seu país, hein? Em 1941. Mayombe é uma narrativa que mergulha a fundo na organização dos combatentes do movimento popular de libertação de Angola, o famoso MPLA, né? Trazendo à tona seus questionamentos, contradições, medos e convicções. Os bravos guerrilheiros que lutam no interior da densa floresta confrontam-se não somente com as tropas portuguesas, mas também com as diferenças culturais e sociais que buscam superar em direção a uma Angola unificada e livre. Ok? Agora o nosso segundo livro da lista, hein? Angústia, de Graciliano Ramos. Ele foi lançado originalmente em 1936 e é um dos romances brasileiros mais importantes daquela década. A história de Graciliano Ramos tem como protagonista Luiz Silva. Ele era um funcionário público de Maceió que levava a vida medíocre e sem grandes emoções, né? Até que um dia ele se apaixona por Marina. De início, a jovem demonstra certo interesse nesse relacionamento, principalmente no conforto material que o casamento poderia lhe proporcionar. Mas logo, pessoal, acaba trocando o noivo por Julião Tavares, mais rico, poderoso, né? E aí Silva, tomado por ciúme e rancor, fica perturbado com aqueles acontecimentos. Até que passa a acompanhar a vida de Marina enquanto sonha em matar Julião. O próximo da lista, Quincas Borba. Ele foi publicado pela primeira vez em 1891, depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O famoso defunto autor, ou autor defunto, e antes de Dom Casmurro. Quincas é uma das obras mais marcantes da fase realista de Machado de Assis. Quincas, né, o famoso Borba, remete ao Machado contista, que começava a abordar temas historicamente mais próximos de sua época e também a explorar os conflitos psicológicos de seus personagens com uma sofisticada e irônica narrativa em terceira pessoa. Neste romance, da maturidade do autor, a história do provinciano Rubião, herdeiro da fortuna do filósofo Quincas Borba e dos tipos urbanos da corte que o levam à ruína. A narrativa, né, com o distanciamento, o ceticismo e o senso de humor implacável de que só Machado de Assis era capaz de ter. Aqui
A relíquia de Eça de Queiroz. Teodorico, ele fica órfão muito cedo e vai morar em Lisboa com a sua tia Patrocínio. Ela é dona de uma incalculável fortuna e é muito devota e avessa às coisas mundanas. Ele sonha com Paris e ela acha a cidade uma perdição. Então sugere uma viagem à Terra Santa e pede que traga uma relíquia dos sagrados lugares. Aqui, claro, Enigma de Carlos Drummond de Andrade. Os poemas reunidos em Claro Enigma, livro publicado em 1951, ocupam uma posição singular na obra de Carlos Drummond de Andrade. Aqui, o autor parece querer buscar por meio de retomada de formas clássicas, né, um equilíbrio entre o passado e o presente. O amor, a morte e a memória são alguns dos temas elaborados por um homem que sempre quis fazer parte do seu próprio tempo. Nele, e com uma dicção mais clássica, o poeta revisita formas que haviam sido abandonadas pelo modernismo. Como o soneto, né, modalidade que fora motivo de chacota entre as novas gerações literárias. Afirma seu amor pela poesia de Dante e Camões e busca uma forma mais difícil, mas sem jamais abandonar o lirismo e a agudeza de sua melhor poesia. Aqui estamos com Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Gregório de Matos é historicamente o primeiro grande poeta do Brasil, né? Sua obra, talvez a mais importante produzida pelo barroco poético nas Américas portuguesa e espanhola. Ele conserva ainda hoje grande parte de seu interesse pela força, né? Sobretudo da agudeza e do vigor com que o poeta soube fixar satiricamente, numa linguagem vivaz que jamais deixa transparecer o gênio local na exploração de sonoridades africanas e tupis, e que na sua mordacidade feroz não recua nem diante da pornografia, a dissolução de costumes da Bahia do século XVIII principalmente. Poemas Escolhidos foi organizado por José Miguel Wisnik e traz um pequeno perfil biográfico do poeta e uma análise crítica de sua obra. Aqui, pessoal, livro fresquinho da FUVEST, hein? 9 noites. O principal assunto do livro refere-se a um fato real, né? O suicídio do antropólogo americano Buell Ken entre os índios Crãôs em 1939 no Brasil. Esse caso, ainda tendo sido um tabu para a antropologia brasileira, foi logo esquecido, mesmo porque não foi difundido para o público, né? A partir de um artigo de jornal, ao tomar conhecimento da história, né, por acaso, o narrador desse romance decide investigar as razões do suicídio. 62 anos depois. A história trágica desse promissor antropólogo, perdida nos anos e na memória da sociedade, torna-se o ponto de partida da narrativa de Bernardo Carvalho. Como recurso literário, o autor projeta em seu texto fotos e personagens da década de 30, retratando pessoas reais ou imaginárias, localizadas em espaços geográficos delimitados. Outro quentinho aqui da FUVEST desse ano, O Romanceiro da Inconfidência. Aqui narra a história da Conjuração Mineira, movimento revoltoso de 1789, promovido por colonos brasileiros que pretendiam tornar a região de Vila Rica, em Minas Gerais, independente do domínio português.
O sucesso poderia levar à utilização da riqueza produzida pelo ouro na própria região, acabando com a sangria monetária promovida pelos interesses metropolitanos. Nós temos aqui alguns cenários, tá? O primeiro cenário enquadra o desenrolar da febre do ouro naquela região. A busca enlouquecida pelo metal, né? A crescente intervenção das autoridades, a consequente luta dos colonos contra o poder instituído, né? Como a Revolução de 1720, liderada por Felipe dos Santos. A prática também do contrabando e, por fim, a presença ativa dos escravos na mineração. Já o segundo cenário é a própria cidade de Vila Rica. Esta parte retrata a vida local. A bucólica e pacífica poesia dos Árcades convive com o crescimento do espírito de rebelião, que envolve um número cada vez maior de colonos. O cenário seguinte mostra os desdobramentos aí da Inconfidência para seus participantes, destacando principalmente, né, a relação de Gonzaga com Maria Joaquina. A Marília, de seus poemas, ele se casa no exílio africano, enquanto ela sofre aqui em terras brasileiras. Já o último cenário que vamos retratar aqui é sobre as atitudes das autoridades portuguesas, né? Que eles envolvem uma punição aos revoltosos. Narra principalmente aqui a morte de Marília. Enfim, a obra termina com uma homenagem aos rebeldes. Fala aos inconfidentes mortos, ok? E por último, e também fresquinho, Campo Geral, tá? De Guimarães Rosa. Aqui é uma narrativa sobre a história da família e da vida de Miguelim. Esse cara aqui está no interior do sertão mineiro, tá? O menino experimenta diversas situações típicas da infância. Os medos, as brincadeiras, né? Só que, no entanto, há uma experiência específica que será decisiva para o seu amadurecimento. Principalmente a morte do irmão mais novo, o Dito, tá? Pouco tempo depois desse trágico acontecimento, Miguelim é levado para trabalhar com o pai e a relação entre os dois se torna cada vez pior. Algum tempo depois, o menino adoece e chega mesmo a acreditar que vai morrer. Entretanto, uma tragédia com outro familiar acaba interrompendo o destaque que essas reflexões ganham na história. Pessoal, espero aí que tenham gostado, espero ter ajudado vocês e nos próximos vídeos estarei fazendo aqui a análise completa de cada obra em específico para a FUVEST, ok? Então não deixem de verificar os próximos vídeos. Grande abraço e até mais!